gente sempre fala isso, é protocolo. Estamos aqui na continuidade, né, gente, do assunto que nós começamos já semana passada, falando sobre malwares, né, que dentro desse segmento da segurança da informação, da segurança de sistemas de informação, ele leva um tempinho porque nós temos muitas variações de malware, né, como eu comentei inicialmente com vocês a semana passada, o segmento, né, a terminologia malware, ela é um contexto muito grande, são muitas variações, e como eu sempre costumo fazer essa analogia com o nosso mundo real, né, com o mundo analógico, vivemos aqui no universo da segurança da informação uma pandemia toda semana, né, porque a Covid-19 nada mais é do que uma variação do coronavírus que já era então conhecido. E como esse universo aqui dos malwares, né, eles sofrem, não é que sofrem constantes mutações, né, mas eles são implementados o tempo todo. E quando não são implementados, surgem novas ameaças, né? Então, lembrando que malware, né, é uma junção aí de malícia e software. Isso nós já falamos nas aulas anteriores, que é um software de perfil malicioso, ou seja, um programa desenvolvido com o objetivo de explorar vulnerabilidades, né, pessoal? E que tipo de vulnerabilidades? Várias, tá? Desde a falta de atualização de um sistema operacional, uma falha no protocolo de segurança, um problema de criptografia, um software mal implementado, tudo isso geram vulnerabilidades. Nós temos vulnerabilidades. Boa noite, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós temos vulnerabilidades na esfera do software, nós temos vulnerabilidades na esfera da infraestrutura, ou seja, na parte de hardware, e nós temos uma grande parcela de responsabilidade, como já mencionamos aqui, de vulnerabilidades que são causadas, né, que são geradas, impulsionadas por negligência, por erro humano, pelo fator pessoal, né, quando a gente simplesmente faz de conta que está tudo bem, e como eu sempre faço analogia aqui, né, colocamos também no universo da segurança virtual, aqui da segurança em sistemas de informação, a máscara no queixo, né, que na verdade não protege absolutamente nada. Então, fazendo esta analogia com a nossa pandemia viral aqui, que está ainda em vigência, né, com o universo digital, no universo digital nós temos uma nova pandemia toda semana. Então, o slogan que fica aqui no final de cada aula, online, on fire, ele não é autoral, tá, pessoal? Isso aí é uma expressão utilizada, muito utilizada pelos profissionais de segurança da informação norte-americanos. Então, eles costumam usar esse slogan, né? Se você está online, você está sob fogo cruzado o tempo todo. Então, é online, on fire, full time. Não tem como fugir disso. E diante dessa situação, como nós já comentamos aqui também, nós temos duas possibilidades, né? Duas alternativas. Primeira, e a correta, é se informar sobre tudo isso, as empresas procurarem, né, dentro da sua política de gestão, implementarem uma política de segurança e colocarem isso em pauta, tá ok? E isso leva tempo. Leva tempo porque é uma questão também cultural. Porque dentro da nossa área tecnológica, nós temos várias ramificações, como já falamos aqui. Nós temos a área de, enfim, implementação, temos a área de suporte, temos a área de desenvolvimento, tem a área de design, enfim, tem um outro segmento que se conecta diretamente com os sistemas de informação, que são os sistemas de automação. E o grande desafio, né, das equipes gestoras é conseguir a coesão, né, usando um termo aqui muito comum nas redações do Enem, né, coerência e coesão. O que é coerência e coesão? É fazer com que as coisas realmente tenham sentido e que elas tomem um significado prático. E aí você consegue ter a coerência e a coesão. O grande problema é que profissionalmente na área, muitas vezes nós temos dentro dessas várias ramificações uma verdadeira torre de Babel, né? Você tem o sistema de automação que é liderado por uma equipe, e isso é claro, correto, necessariamente não precisa ser alguém da tecnologia. Você tem o setor de desenvolvimento liderado por um profissional, você tem o setor de design por outro,
a parte de marketing, a parte econômica, ou seja, você tem cada segmento sendo liderado por, digamos assim, um profissional diferente, que muitas vezes vem de linhas de formação diferentes e que podem ter linhas de pensamento diferentes. E aí é que entra a questão da política de segurança da organização, que independente daquilo que você carrega como princípio de conhecimento, como base, nesse momento você deixa de lado, guarda isso no bolso e segue as diretrizes de segurança da empresa, da corporação, da organização. Ainda, sendo muito verdadeiro com vocês, por todos os seminários que eu participo aqui, que, como disse, né, esse momento remoto nos propiciou tudo isso, a gente consegue todo final de semana estar acompanhando seminários pelo Brasil e pelo mundo. Fica aqui a sugestão para quem se interessar, é só procurar, depois, se quiser, eu posso deixar alguns links aqui para quem tiver interesse, claro, né? Num primeiro momento, vocês estão tendo contato com esse universo agora, né? Mas acredito que a maioria já tem ouvido falar alguma coisa, porque volta e meia, alguma informação do tipo, a mídia explora isso, né? Digamos assim, de forma até meio que espetacularizando um pouquinho esse segmento da segurança da informação, que de espetáculo não tem nada, né, cara? Não tem nada de hollywoodiano nisso, não tem nada de cinematográfico. É sério, e como nós comentamos aqui já várias vezes nas semanas que antecederam, riscos a sistemas de segurança de informação não são riscos ao sistema de segurança apenas, não é risco à tecnologia, é risco ao negócio da empresa, é risco à sobrevivência da empresa, tá ok? Então, esse é o assunto que a gente vai tratar hoje, as variações dos malwares, que nós começamos a falar de alguns a semana passada, e hoje a gente vai detalhar um pouco mais, assim, algumas que são bem curiosas, algumas que são muito meticulosas, difíceis de serem, digamos assim, detectadas, e mais que vale a pena conhecer o funcionamento de cada uma delas. Porém, antes de adentrar de fato aqui no segmento de malwares, né, das ameaças que exploram vulnerabilidades, geram incidentes, impactam em riscos e que podem causar danos irreparáveis à estrutura e à continuidade do negócio de uma empresa, de uma organização, não teria como deixar de abordar com vocês hoje a entrada em vigor, né, da nossa chamada LGPD, que nós já estamos comentando desde o primeiro encontro nosso aqui no início do semestre, que já havia sido adiado por várias vezes. A LGPD, né, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi criada em agosto de 2018 e tinha como prazo para entrar em vigor em fevereiro de 2020. Foi dado este prazo um pouco mais longo, justamente para que todos, né, todos, profissionais da área, empresas do setor e de fora do setor tecnológico, se prepararem para poderem implantar implantar não, né? Se adequarem a este novo formato, né? Porque assim, regulamentações de segurança nós temos e sempre tivemos, né? Como eu falei para vocês, eu estou sempre buscando atualizações, sempre procurando fazer um curso aqui, acolá, uma certificação. Então, assim, normas de segurança, inclusive com padrões internacionais, já existiam há tempos. Mas uma coisa é uma norma. O que faz uma norma? Norma, ela serve para dar parâmetro. Quando você tem uma norma ISO, né? O que é uma norma ISO? É um padrão de organização mundial. Quando você é certificado por uma norma ISO, ou seja, este certificado, ele comprova que você tem total habilidade e competência sobre aquilo em qualquer lugar do mundo. Uma norma ISO é isso. Ela dá parâmetro para que uma determinada área de atuação funcione. Diz como deve ser o funcionamento daquilo. Isso é uma norma. Porém, ela não tem força de lei. Uma norma, ela pode fundamentar um trabalho, ela pode direcionar um trabalho, mas eu não posso, de repente, processar alguém por não cumprir uma norma. Eu posso desqualificá-lo. Por exemplo, se eu tenho hoje, digamos, em qualquer área, tá? Seja na área tecnológica, construção civil, econômica, esportiva, eu tenho normas de qualidade ISO nas mais diversas áreas de atuação profissional. Então, quando eu tenho um profissional ou uma empresa que ela é credenciada
por normas ISO, isso significa que ela está qualificada. Mas eu não posso simplesmente processar alguém por não seguir uma norma. Agora, quando isso quando isso é uma lei, e dentro dessa lei eu tenho normas que fundamentam essa lei, aí a coisa complica, tá? Então, esse momento, estou aqui abrindo um espaço para falar sobre a LGPD, não vou falar sobre isso a aula inteira, vamos pegar em um outro momento, porque aí envolve proteção de dados especificamente, algumas outras variáveis aqui, mas não tinha como não comentar isso hoje, porque foi algo, digamos assim, que o segmento tecnológico, não digo que aguardou, né, mas estava aí, porque a partir desse momento, boa parte do segmento de dados, ele passa a assumir uma responsabilidade ainda maior dentro do meio organizacional, né? Maior no seguinte sentido, é como nós já estamos comentando há algumas semanas, né? Então, se antes você tinha um vazamento de dados, uma perda, de repente sua base de dados foi invadida, algum funcionário fez bobagem, perdeu ou vazou, enfim, uma parte do seu banco de dados, isso caiu na Deep Web ou caiu em algum lugar, enfim, e saiu divulgando por aí, isso poderia gerar, digamos assim, algum desconforto para a tua empresa, fazer com que arranhasse a sua reputação, mas necessariamente não implicaria num processo. Hoje, pela Lei Geral de Proteção de Dados, que passou a valer a partir desta sexta-feira, um vazamento de dados, né? Dentro de uma empresa, qualquer tipo de dados, tá, pessoal? Dados pessoais, tá ok? Então, assim, quando você vai a algum lugar, ou mesmo que você não vá a algum lugar, né? A gente costuma comprar coisas pela internet, você tem que informar pelo menos seu CPF, nome e endereço para você poder receber isso. Então, as empresas têm um banco de dados que vocês sabem como funciona, aquelas tabelinhas com chave primária, chave estrangeira que se relacionam, e ali você tem todo o controle de clientes, de colaboradores, de parceiros, fornecedores, tudo está ali no banco de dados da empresa, tá ok? Então, a partir de hoje, qualquer dado dentro dessa esfera que for acessado indevidamente e cair nas mãos de alguém sem a devida autorização, a empresa responsável por esses dados, ela tem sim, corre os sérios riscos de ser processada. E vale lembrar que não é a empresa que será processada única e exclusivamente, né? Porque a empresa também tem o seu, digamos assim, a sua estrutura organizacional, né? Vamos chegar aqui, vamos adotar o seguinte raciocínio, né? Se eu trabalho num banco, né? Eu sou gerente, eu sou responsável por liberar ou não o pagamento de determinados cheques. Aí eu recebo no meu banco, por exemplo, hoje, digamos assim, como exemplo, um cheque num valor muito alto, eu faço todo o procedimento de conferência e libero. Mas supondo que isso tenha sido uma fraude. Dependendo do valor e dependendo da forma como o procedimento foi feito, se eu falhei tecnicamente em algum momento, isso pode resultar numa justa causa, tá ok? Então, eu peguei um exemplo aqui no seguinte sentido, né? Para fazer valer aquela velha e célebre frase, né? A César o que é de César. Quem é que vai responder por esta bronca, vamos falar o português claro, dentro da organização hoje? A princípio, quem for responsável pelo banco de dados, tá ok? Então, se essa função antes, né, o gerente de dados, né, o analista de dados, seja qual for a terminologia que isso hoje que uma empresa adote, porque existem dentro do segmento tecnológico vários nomes, várias terminologias. Eu posso ser o gerente de dados, eu posso ser o analista de dados, enfim. Não importa qual seja o nome. Importa quem assume esta responsabilidade hoje dentro de uma empresa, quem é que está à frente dessa questão de assinar, né, de assumir esta responsabilidade pela segurança dos dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e, enfim, parceiros. Então, a partir de hoje, vazamentos, quando esses dados caírem porventura, né, enfim, alguma coisa acontecer, gerar algum problema, isso vai gerar processo e a equipe ou funcionário, aquele que dentro da organização responder por isso, poderá sim ser acionado e também, quem sabe, por que não,
justa causa, tá ok? Então, abordando essa questão aí da LGPD, assim, a LGPD, ela tem dentro da sua, que como eu falei, eu não vou abordar aqui artigos da lei, tá? Mas para as próximas aulas, depois que nós passarmos aqui essa questão dos malwares, enfim, nós teremos um momento aqui para falar especificamente sobre a proteção de dados, a parte específica de dados. Mas, como estamos comentando inicialmente aqui sobre a LGPD, vale citar alguns artigos que ela possui, né, que ela acaba trazendo para a sua composição, né? A antiga lei Carolina Dickmann, que na verdade não recebe mais esse nome, ela sofreu uma alteração no corpo da lei, que eu não sei se vocês se recordam, em 2011, foi em 2011, se não me falha a memória, esse caso se tornou publicamente conhecido por estar relacionado a uma personalidade pública, né, uma atriz global, a Carolina Dickmann, que ao entregar, né, seu computador ou notebook, não me lembro agora exatamente, para fazer uma manutenção a uma empresa que fazia esse tipo de serviço, houve o vazamento de algumas fotos íntimas. E isso foi parar na internet, foi uma exposição pública tremenda, deu um bafafá danado na mídia, e isso deu, enfim, também se tornou um processo naquele momento, processo criminal, porque ela alegou que houve invasão de privacidade, uso indevido do equipamento dela, e esse advento, né, que foi na verdade foi, digamos assim, uma sucessão de equívocos aí, né, que levou a tudo isso, mas isso acabou gerando e é algo que assim, vamos refletir a respeito, né, gente? Não sou contra, tá? Mas eu acho que tem algumas coisas que não precisam acontecer especificamente com uma personalidade pública para que isso ganhe importância, tá? É lamentável muitas vezes que se não ocorre com alguém com uma expressividade na mídia, as coisas vão ocorrendo e ninguém, digamos assim, toma partido disso. Toma conhecimento, porque uma coisa é você tomar conhecimento sobre algo e outra coisa é tomar partido sobre. Saber todo mundo sabe, mas assumir isso e falar, opa, vamos mudar, vamos criar um artigo, uma lei. Então, isso gerou em 2011 uma lei. Porém, na redação da lei foram colocadas algumas premissas que depois não ajudou. Primeiro, um dos artigos aí da Lei Carolina Dickmann, que eu posso até rapidinho aqui, só para pegar para vocês, para a gente poder passar adiante e deixar essa parte da Lei Geral de Proteção de Dados, que são situações aqui que estão extremamente ligadas, tá, gente? Rapidinho, só vou pegar aqui, eu já deixei separado isso, compartilho com vocês. Rapidinho aqui. Vamos lá, compartilhando aqui com vocês. Está na Wikipédia, mas esse aqui está correto, que está no artigo correto, ok, gente? A proposta, eu não tenho nada contra a Wikipédia ou Wikipedia, mas é aquela questão, né? Se é uma fonte que não foi confirmada, você não costuma utilizar isso como única fonte de referência. Mas no caso aqui é um artigo, é uma lei, então não tem problema. Deixa eu compartilhar com vocês a tela só para comentar isso e a gente segue aqui para malwares, né? Eu estou aqui, ó, Lei Carolina Dickmann, né? Que na verdade hoje, dentro do universo jurídico-tecnológico não se chama mais, que na verdade nunca se chamou Lei Carolina Dickmann, né? Isso foi um nome popular, né? Como foi criada, né? Foi digamos assim, elaborada logo na sequência, e como disse, isso tem dois olhares, né? Tem o olhar, opa, o Ministério Público, o Poder Público agiu de forma instantânea, tá, beleza, mas tem um outro olhar também, né? Agiu de forma instantânea porque era uma personalidade pública, né? Se fosse, digamos assim, uma pessoa, entre aspas, anônima, eu não sei se teria tido a mesma atitude. Então, essas coisas, às vezes, eu paro para refletir, porém, está aqui.
Então, na verdade, se tornou conhecida por Lei Carolina Dickmann, mas no fundo, isso aqui foi só uma expressão popular, tá? É a Lei 12.737, 2012, não 2011. E vou direto ao ponto aqui, que tem a ver com a questão de tudo, né? Qual foi o grande problema desta lei aqui, que acabou também descaracterizando o episódio em si, né, gente? Artigo 154-A. Invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. Esta frase aqui, ó, isso aqui quebrou tudo, tá, pessoal? Só queria mostrar isso para vocês. Como é que se faz a análise jurídica de um processo e como é que isso se discute num plenário, né? Então, advogados de acusação, defesa, promotoria, eles vão na lei e em todos os fatos que ocorreram. Então, aqui, esta frase, ela simplesmente acabou resguardando o profissional que tinha, digamos assim, sido acusado pelo vazamento dos dados do computador da Carolina Dickmann, porque, na verdade, em nenhum momento ele esteve de posse do equipamento dela sem a autorização expressa da mesma. Ela levou o equipamento até a empresa de manutenção e suporte, assinou, né, um termo ali, uma ordem de serviço, autorizando que fosse feita o devido tratamento no equipamento. Correto? Então, em nenhum momento houve, digamos assim, a posse, a ação sobre um bem de terceiros sem uma prévia autorização do proprietário. E este parágrafo aqui, esta linha, ela complicou todo o processo. Tá ok? Então, voltando aqui rapidinho para a tela normal aqui, eu só queria mostrar esta frase no artigo da lei para explicar para vocês como tudo se resolve ou deixa de se resolver por uma frase. Então, aquele artigo ali que fala da autorização para a pessoa mexer ou não, aquilo, digamos assim, diminuiu e muito a responsabilidade do profissional que mexeu, que, digamos assim, efetuou o reparo no computador dela, né? Porém, isso não daria a ele o direito de violar os dados. Mas, no artigo da lei, artigo 145, diz que se você acessar algo num computador de alguém que não lhe deu autorização para isso, não lhe foi dado, ela assinou um termo de responsabilidade passando a ele aquele computador. E depois também, né, para a gente concluir este assunto, foi feita uma perícia no notebook, com alguns softwares específicos que nós vamos ver aqui ao longo do semestre, tá, pessoal, que faz esse tipo de varredura no computador, e ficou comprovado, né, que durante o processo de trabalho do profissional, ele foi infectado por um arquivo de phishing, phishing do inglês fish, to fish é pescar. O que faz o phishing? O que é o phishing? E aí a gente dá uma alternada no assunto aqui, tá ok? O que é o phishing, que foi o que salvou o técnico de manutenção de pegar um processo aí, talvez até ter que pagar, não chegaria a ser preso, né? Mas teria que pagar ali alguma indenização, algo do tipo. Mas ele acabou sendo isentado, porque durante a perícia criminal digital forense, os softwares que utilizaram encontraram no notebook dela um arquivo infectado por um phishing, que é um malware, que aí nós vamos entrar agora sobre isso. Vamos falar sobre phishing, que é o assunto dentro nosso hoje, sobre a parte de malware. Compartilhando aqui com vocês. Perfeito. Vamos lá. Bom, estou com a apresentação da semana passada sobre ameaças virtuais, vou disponibilizar isso aqui para vocês. Aqui tem todas não, gente, desculpem. Não tem como catalogar todas, tá? Até mesmo porque tem aquelas que a gente não conhece, que, enfim, podem estar aí atuando, e como disse, por termos novidades e variações constantes desse tipo de
desse tipo de ameaça, ou dessas ameaças, muitas ainda não são mapeadas, né? Então, o phishing é uma delas. Deixa eu pegar aqui. Acho que no arquivo, na cartilha do CERT, está um pouquinho melhor aqui. Phishing. Rootnet, spyware. Nós vamos falar sobre todos eles, tá, pessoal? Cavalo de Troia, rootkit, prevenção. Não é possível que não vai ter o phishing aqui, né? Por favor, né? Backdoor, spyware, bot and botnet, worm, vírus. Tá. Não tem nesse momento aqui o phishing. Eu acho que eu não coloquei. Vamos lá, phishing. Rapidinho. Não é isso que eu quero. Phishing, malware. Detalhe, desculpe que eu escrevi errado aqui. Entenda o que é phishing, vírus e malware. Vamos direto aqui, só para ter a definição, mas tudo bem, não precisamos... Só para a gente ter uma ilustração aqui, vamos lá. Depois, ó, eu posso até colocar esse link aqui no canal, mas só para a gente ter um plano de fundo. Phishing, como eu disse para vocês aqui, vem do inglês pescar. Então, quando você tem um malware, né, uma ameaça do tipo phishing, o que faz o phishing? Eu acho que já deu para vocês deduzirem, né? Quando você pesca, o que você faz? Você lança uma isca, coloca no anzol e, dependendo do tipo de peixe que você pretende pegar, você tem uma isca específica. Quando você não tem ali um peixe específico também, e você é um amador, digamos assim, você só coloca uma isca no anzol, enfim, e despretensiosamente você põe aquilo no mar, no lago, enfim, no rio, enfim. E lá você fica aguardando que um peixinho pegue essa isca para que você possa retirá-lo da água. O phishing, fazendo analogia, digamos assim, de forma resumida, é isso. É simplesmente você lançar uma isca para que o usuário, de um modo geral, acesse aquele arquivo, baixe, faça um download de um arquivo, que ele clique num banner, que ele clique na execução de algo, e quando ele clicar na execução de alguma coisa, e pode ser qualquer coisa, tá, gente? Aí entra o lance da engenharia social, tá? Que é uma, digamos assim, talvez seja das ameaças aquela que a gente tem menos poder de, não vou dizer de impedir, porque a engenharia social é o fator humano, né? São aquelas pessoas que param antes de você executar uma ação como essa, e você tem, por exemplo, um alvo fixo, né? Supondo que eu esteja disposto. Vamos pegar um exemplo prático do nosso cotidiano, como eu gosto de fazer, né? Muitas vezes saem algumas notícias na mídia e a gente começa a perceber que tem muita coisa que rola, às vezes, numa tela de cinema, que no dia a dia rola, acontece. Pela segunda vez em menos de 2 anos, por exemplo, a gente ouve notícias do tipo, né, que um adversário político do presidente russo foi envenenado ou suspeita de envenenado, um antigo espião russo que estava em outro lugar, digamos assim, em exílio político também foi envenenado, e você vê sempre da mesma forma, um chá, uma água, alguma coisa do tipo. Então você tem todo um processo que é montado antes, toda uma rede de ações para que aquilo se torne possível. O phishing é a mesma coisa. Supondo que eu queira hackear, por exemplo, o vice-presidente da Coca-Cola para saber o que tem na Coca-Cola. É óbvio que o presidente da Coca-Cola não está de bobeira com o e-mail dele aberto. Então, eu primeiro vou mapear aonde ele costuma frequentar, como é, provavelmente, né, um multimilionário, deva frequentar recintos extremamente sofisticados, de pouco acesso. E aí, onde é que você tem a possibilidade de encontrar esse tipo de pessoa, que aí parece coisa de ficção científica, mas não é? Um lugar muito propício para phishing são lugares onde eu tenho Wi-Fi público, aberto. Ali é o maior local do mundo para você ter uma pescaria de acesso a dados que eu preciso ter acesso e não conseguiria de forma alguma uma rede corporativa. Porque se eu não posso, por exemplo, hackear o CEO da Coca-Cola dentro do ambiente cibernético da Coca-Cola devido ao seu aparato de segurança,
Pela engenharia social, vou procurar saber, acompanhar quais são os eventos que a Coca-Cola vai, digamos assim, promover ou participar, aonde o seu CEO estará por lá. E digamos que eu acompanhe isso pela mídia e saiba, por exemplo, quando é que ele estará numa determinada região onde tem um aeroporto que tem uma rede Wi-Fi pública. Obviamente que, né, profissionais da área tecnológica que hoje já têm conhecimento de causa não entram numa rede Wi-Fi pública, tá, gente? Isso é inadmissível, tá? Vocês, nós não temos nenhum dado extremamente sigiloso aqui que a gente não possa, por exemplo, acessar uma rede Wi-Fi no aeroporto enquanto esperamos um voo, tá? Até mesmo porque eu tenho minha ferramenta de segurança aqui, meus dados estão criptografados, mas tranquilo. Mas uma celebridade política, uma personalidade que tenha, digamos assim, informações que ela tem que resguardar, expressamente, isso está na política, presta atenção, isso faz parte da política de gestão da segurança de informação de qualquer organização hoje. Um profissional da área de TI ou de nível estratégico de uma empresa, ele é terminantemente proibido de acessar redes Wi-Fi pública. Não pode. Mas, pela engenharia social, você pode induzir alguém ao erro, tá? Trocar um celular, onde ele tem uma rede privada. Você pode, simplesmente, uma coisa que é muito comum para você poder facilitar o phishing, você vai com o seu celularzinho numa rede pública e você simplesmente clona a rede aberta do local. Por exemplo, estamos em Guarulhos, eu estou esperando um voo para algum lugar. E supondo que eu precise hackear um de vocês aqui que estarão lá no determinado momento. E, né, vou esperar vocês conectarem. Quando vocês chegarem no aeroporto, quando o determinado, vamos supor, um de vocês aí que eu preciso hackear, entrar na rede do aeroporto, eu simplesmente lanço minha ferramenta de phishing, que pode ser simplesmente uma página clonada, como pode ser também a própria rede do aeroporto clonada. Como assim clonar uma rede? Simples, eu crio uma outra rede Wi-Fi, me posiciono perto do meu alvo. Por eu estar perto e a rede vai ser com o mesmo nome, só que com uma pequena variação e com pouquíssimos usuários, porque vai estar somente eu logado nela, o sinal vai estar cheio, diferente da rede do restante do local. Então, preferencialmente, a minha vítima vai melhorar o sinal dela acessando a minha rede. Isso é muito comum. Quando ela acessar a minha rede Wi-Fi, beleza, ela acessou, eu passo a ter os dados dela que eu precisava, passo a ter acesso, porque terei o uso de uma ferramenta para essa finalidade. Essa é uma forma de phishing, tá? Digamos assim, em termos de engenharia, é aquela que mais dá trabalho, porque você tem todo um processo para ser feito, você tem que copiar, clonar uma rede, você tem que observar o comportamento da pessoa que você quer hackear, mas vale lembrar que existem pessoas que passam meses, muitas vezes um processo de hackeamento, de vazamento, de clonagem, de espionagem industrial, isso não ocorre em meses, gente. Isso às vezes são anos. Da mesma maneira, e é por isso que hoje, né, nós estamos aí talvez dando um passo atrás na nossa história política recente, mas existe uma ala do Supremo e da Procuradoria-Geral da República querendo regredir, digamos assim, desfazer algumas ações da Lava Jato justamente por conta desse fator. Porque toda prova gerada de forma ilegal, ela perde valor legal. Agora, venhamos e convenhamos, né, gente? Se a Polícia Federal, nessas operações da Lava Jato, não puder realmente usar uma escuta telefônica pelo tempo que quiser, fica muito difícil para eles, porque nós sabemos por lei que toda escuta telefônica ela é permitida por 30 dias e renováveis apenas por mais 30. Tá ok? O grande detalhe é que a maioria das escutas telefônicas autorizadas judicialmente, elas passam desses 30, desses 60 dias, né? Mas a bem do serviço público. Porém, na linha de argumentação da defesa, pelo que consta na lei, não deveria passar de 60 dias, mas nós sabemos que algumas escutas telefônicas passam quase um ano, né? E a mesma coisa ocorre nesse universo da engenharia social. Quando você está acompanhando um executivo ou, digamos assim, uma personalidade de nível estratégico, um acionista de um banco, e você pretende aplicar um golpe naquele local,
os especialistas em engenharia social, esta prática chama-se engenharia social. Inclusive, tem um filme que é baseado numa história real, chamado VIPs, com o Wagner Moura, que aquilo ali não é uma aula, mas aquilo é uma síntese do que é engenharia social. Para quem não assistiu, tem no Netflix, chama-se VIPs, com o Wagner Moura. Ele simplesmente é um Zé Ninguém no filme, e ele simplesmente resolve participar de grandes eventos, de festas de celebridades, e se apresenta como filho, né, do ex-presidente da TAM, na época do presidente da TAM, o presidente Rolim, falecido presidente Rolim. Porém, ele teve todo um trabalho de estudar minuciosamente todo o vocabulário desta área da aeronáutica, digamos assim, das empresas de aviação brasileira. Ele sabia detalhes da TAM. E, fisicamente, ele nem parecia com o filho do presidente da TAM. Mas enganou muita gente, entrou em muitos lugares, chegou a dar entrevista em programa de televisão. Isso foi fato, gente, isso é verdadeiro. Tem um programa de entrevistas que eu acho que hoje não está mais na Bandeirantes, com a Mauri Júnior, o Flash, que eu nem lembro que nome que ele tem hoje, o programa. Que o programa tinha como perfil, como objetivo, simplesmente entrevistar personalidades em festas, em baladas. E ele foi entrevistado pelo Amaury Júnior e se apresentou, né, não lembro o nome dele, né, no filme, né, como filho do presidente da TAM. E ele entrou em todos os lugares, simplesmente todo mundo acreditou nele, tamanha o grau de conhecimento que ele demonstrou nessa questão. Uma personalidade muito envolvente, né, muito sedutor, inteligentíssimo, pensamento muito rápido e dotado de uma habilidade social muito grande. Isso é característica de quem pratica engenharia social, porque para que você chegue na fase de conseguir invadir, por exemplo, um computador de um executivo, de uma multinacional, de um banco, e dali extrair dados que são importantes, não é como ocorre na tela do cinema. Aí a gente tem que separar. O cara não simplesmente fica tentando ali. Até existe isso, né? Chama-se método por força bruta, né? Brute force, que é uma técnica de tentativa e erro. Mas tentem, né? Se você tentar acessar o teu e-mail e errar a tua senha 3 vezes, perdeu. Ele já vai falar para você buscar uma autenticação dupla, ou seja, você vai ter que usar celular, senão você não acessa mais. Então, imagine um banco, uma multinacional. Então, você não é tão simples assim como acontece muitas vezes numa série, uma, duas, o cara cria um scriptzinho que vai tentar. Pode acontecer? Pode, mas esse é o meio menos convencional. Geralmente, a engenharia social, ela é uma das etapas de uma grande fraude. Não é apenas o computador, o notebook e uma linha telefônica. Não é. Tá ok? Tem muito mais envolvido. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Que está aparecendo uma mensagem para mim aqui que minha rede está oscilando. Eu não sei se eu estou chegando para vocês aí. Dá para me ouvir? Normal, professor. Beleza, Sim. ok. Aqui apareceu uma mensagem que eu estou na rede cabeada, mas apareceu uma mensagem que meu sinal caiu. Falei, deixa eu perguntar se eu estou chegando lá. Então, no caso aqui, o phishing, ele tem essa característica. Ele pode ser um programa, por exemplo, vamos lá. Eu estou agora aqui, ó, na página da PSafe. A PSafe é uma empresa de segurança, fornece soluções de segurança. E aqui eu tenho, vamos lá, não tem aqui banners de propaganda, tá? Porque acho que meu próprio antivírus aqui, o Bitdefender, ele bloqueia. Tá? Mas, por exemplo, muitas vezes eu posso, né, os phishings podem estar juntamente com os banners de propaganda. Os adware, que aí tem a junção das duas coisas. Você tem um adware, que é um bannerzinho de propaganda, que ao fechar aquele bannerzinho, quando você for fechar, você clica no xizinho para tirar, pronto, naquele momento de clicar, ele já se instala no seu computador. Pronto. Instalado no seu computador, o phishing não fará mais nada, gente. Como eu sempre digo, aquele conceito de que a sua máquina vai ficar lenta, que ele vai duplicar arquivo, que vai pesar na memória, esquece. A única coisa que ele vai fazer é o seguinte, fica ali, todas as vezes que você se conectar à internet, a pessoa que estiver logada com o objetivo de buscar alguma informação de você, será avisado que você está conectado. E aí, por exemplo, ele está monitorando você. A hora que você for digitar algo que é realmente interessante, vamos lá,
Eu aqui, né, não somos executivos, nem presidentes de nada, né? Mas estou ali fazendo vou comprar uma placa-mãe nova, que a minha placa-mãe queimou, vou comprar outra placa-mãe no Mercado Livre. A hora que eu for informar os dados do meu cartão, ele pode simplesmente estar, naquele momento, enviando os dados para quem está interessado em pescar os meus dados. Por isso chama-se phishing. É uma pescaria. Porém, antes, ele me deu uma isca. E detalhe, né, gente? Uma coisa que fique claro, né? A isca tem que ser atrativa. Eu peguei aqui o caso mais específico, que é o caso de engenharia social, mas vamos pegar um caso aqui muito comum. Campeão de bilheteria de phishing, o torrent. Torrents e qualquer rede de compartilhamento ponto a ponto. Por quê? Porque simplesmente é algo de interesse coletivo. Então, onde você tem, digamos assim, arquivos que são muito baixados, filmes, músicas, isso aí são atrativos para o phishing. E aí eu não estou culpando o torrent. O torrent passa a ser apenas o veículo de condução dessas ameaças. Porque para que você possa fazer uso do torrent e você acessa e concorda, você libera as suas portas de comunicação para que você possa acessar o torrent e para que ele possa te acessar. Isso, como já falamos aqui N vezes, é uma rede de compartilhamento, não há nada de errado com isso. Só toma cuidado como você vai usar, porque é uma rede que compartilha você com outras pessoas e outras pessoas com você. Por onde? Pelas suas portas. Então, se eu baixo, por exemplo, vamos lá, um campeão aí no Torrent, na época, um dos filmes mais baixados no Torrent foi o Esquadrão Suicida, alguns anos atrás. Então, se eu tenho a intenção de lançar arquivos de phishing pelo mundo, eu posso mesclar um arquivinho malicioso de phishing e tentar mascarar isso, por exemplo, no filme Esquadrão Suicida. Aí vai muito da habilidade e do código com o qual esse phishing foi escrito, que há de ter habilidade para desenvolver um malware que ele consiga se disfarçar na morfologia de um outro arquivo, que não é tão fácil hoje em dia, porque o phishing já é uma modalidade de malware mapeado, conhecido há muito tempo. Então, qualquer ferramenta de segurança hoje vai pegar um phishing, porque ele é uma ameaça já conhecida, velha de guerra. Porém, né, como tem muita gente distraída, e ele sempre usa iscas interessantes, né, a galera que curte um site de conteúdo inadequado, né, digamos assim, impróprio para menores, onde tem muito acesso, ou outro tipo de coisa muito comum, os gamers, né? O cara que compra um gamer craqueado. Vamos lá. Se você entrar hoje em qualquer lugar que você encontrar CorelDRAW por R$ 20, desconfie. O Corel tá 2,5 pau. Então, tem lugares que você compra, né, no Mercado Livre, por exemplo, de vendedores que vendem ele por R$ 20, R$ 30 craqueado, tranquilo. Não estou aqui orientando ninguém a fazer coisa errada, mas tem aqueles que você vai comprar, não só do Corel, mas, vamos lá, ativadores do Windows 10, outra coisa do tipo, e depois a sua máquina fica diferente. E talvez você nem perceba. Porque, como diz um amigo meu, almoço de graça só na cadeia, cara. Entendeu? Não é assim. Um software de 2,5 pau, você quer pagar 10 no Mercado Livre e acha que não vai vir nada? Muitas vezes vem. Isso são as chamadas iscas, né? E dentro do universo da engenharia social existe uma sigla que ela resume o status quo da engenharia social, que é SST. Uma das três você cai: sedução, suborno ou tortura. Tortura é a menos comum, isso é coisa de filme, né? Mas a questão da sedução, no filme Vips, o personagem usa isso como ninguém. E existem várias formas de seduzir, tá, gente? Porque as pessoas têm preços diferentes, tá ok? Nem todo mundo se vende por dinheiro. E a gente tem essa falsa impressão de que suborno tem que ser necessariamente com dinheiro. Não necessariamente. Tem pessoas que têm um apelo pela vaidade muito grande. E aí você se deixa seduzir pela vaidade. Ninguém precisou te dar um centavo. E aí entra o lado da engenharia social, você identificar o perfil de personalidade com quem você lida e você vai entrar neste meio da sedução justamente
alimentando o ego da pessoa da forma que mais convém e requer muita habilidade. Estelionatários fazem isso como ninguém. A engenharia social, ela é uma modalidade digital do estelionato, praticamente. São mestres em enganar, mestres em te, como é que eu posso dizer, induzir ao erro, de forma muito correta, assim, correta que eu digo, muito precisa. Todo mundo fala, não cairia nisso. É perigoso, hein? Não fale assim, que é perigoso. Então, no caso aqui, o phishing, que foi, digamos assim, a ameaça que foi detectada no computador, né, no notebook da Carolina Dickmann, quando ocorreu todo esse problema em 2012, que gerou esta lei, que no caso, né, durante o processo da perícia criminal, o profissional que tinha sido acusado foi, digamos assim, liberado, porque foi comprovado pela perícia que o computador tinha um arquivo de phishing, tá? E que também, pela data de infecção do próprio notebook da atriz, provava que ela tinha sido vítima do phishing antes mesmo de levar o computador para fazer manutenção. Então, assim, quem vazou os dados da Carolina Dickmann foi, digamos assim, aquele que distribuiu este programa pela internet, que necessariamente, posso ter quase certeza disso, que não tinha como alvo a Carolina Dickmann, porque simplesmente isso aí está jogado na net, né? Arquivos maliciosos temos vários na internet. O phishing é um deles, tá? Nós temos inúmeros, estão aí. Como, por exemplo, é muito comum a gente baixar um arquivo no Baixa Aqui e muitas vezes vem os adwares. Por exemplo, aqueles discadores, aqueles players que descem, que eles muitas vezes te induzem ao erro, né? Porque você está instalando um determinado programa e durante a instalação aparece o nome de outro que muitas vezes você confirma sem ver. Ali você já instala uma praga no seu computador que muitas vezes ali é só um adware, tá, gente? O que é o adware? O adware, ele entra como malware, mas ele de fato ele não vai fazer, esse mesmo não faz nada. Se ele estiver sozinho, nada. Ele simplesmente abre janelas de propaganda de outros sites. Mas ele ganha monetização por isso. Porque mesmo que você não queira, só de você clicar em fechar, aquilo já gerou um clique. E esse tipo de mecanismo, ele paga, né, digamos assim, ele gera receita para quem consegue instalar isso em outros lugares, porque ele vive de cliques. O adware é uma modalidade de propaganda, é uma modalidade de propaganda que ela é tecnicamente incorreta, politicamente incorreta. Mas você abre, né, você instala, sem o consentimento da pessoa, um arquivinho de propaganda, um bannerzinho no computador da pessoa. Então, todas as vezes que ela vai acessar a internet ou um determinado programa, vai abrir aquela janelinha. E só o fato de abrir, você visualizar e clicar em fechar, pronto. O objetivo maior de quem gerou aquilo foi alcançado, que é a visualização, foi o clique. Isso pode, hoje não tanto, tá, gente? Mas no passado já gerou grandes fortunas, porque isso vai sendo disseminado e proliferado em escala exponencial. E aí o ganho em cima disso é muito grande, tá? Mas fora isso, ele não causa maiores estragos, a não ser nas fusões, né? Quando você tem um adware que vem com outras coisas juntos, ou seja, um abre a porta para outras ameaças passarem. Mas, como eu disse, phishing é uma modalidade de malware muito bem conhecida, identificada facilmente, então hoje dos males o menor. Tudo bem? Vamos lá aqui na apresentação aqui. Então, eu não coloquei o phishing aqui, eu não acredito que eu não coloquei, mas vamos lá. Seguindo a ordem aqui rapidinho, para a gente, digamos assim, não são 8h20. Deepfake, eu já falei com vocês a semana passada. Tá? O Deepfake é aquele programa que trabalha com inteligência artificial e busca, através do reconhecimento facial, pontos de simetria. E simplesmente monta, digamos assim, faz montagens com pessoas, né? E isso depois também já foi usado no passado para chantagear, né? Ou para disparar, ou para, digamos assim, assassinar, esse é o termo, né? Assassinato de reputação. Ou seja, você fisicamente não fez mal a ninguém, mas você simplesmente gerou uma dúvida sobre a reputação daquela pessoa.
E entre a dúvida gerada e a confirmação de que aquilo não é verdadeiro, às vezes passa 1, 2, 3 dias, uma semana. E é tempo suficiente para você ganhar ou perder uma eleição. Tá? Isso já foi usado várias vezes em campanhas políticas pelo mundo afora, tá? Não somente deepfake, mas os fake news, que ainda continuam sendo usados. Inclusive, isso gerou, né, na verdade, aí a instalação de uma investigação em Brasília, né, que, ou seja, a CPI dos fake news, que hoje é algo, digamos assim, ele é fake, mas é tão presente que passa a ser real, né? O desconforto que isso gera para que você tenha, o trabalho que isso gera para poder resolver os problemas que são criados de forma fictícia, mas o impacto na vida das pessoas é verdadeiro, tá ok? Mas já falamos sobre deepfake. O vírus é aquilo que nós já falamos aqui várias vezes também. Todo mundo já ouviu falar em vírus. Então, eu acho que isso aqui não há novidade para falar, né? É que simplesmente é uma modalidade de ameaça que ela não tem um objetivo maior, né? Ela é ameaça pobre de espírito, digamos assim, né? O vírus, caracterizado como vírus no formato tradicional, histórico, né? Aquele programinha, aquele arquivinho que vai alojar na sua memória, que deixa seu computador lento, ele ainda existe, mas como eu falei, ele perde em objetividade. Para que fazer isso, né? Hoje, o objetivo das ameaças virtuais é estar presente num computador, numa conexão, invadir algo, ter acesso a algo para obter vantagem a partir daí. E não apenas tornar o computador lento, travar, apagar. Isso não faz muito sentido hoje no mundo, digamos assim, obscuro dos negócios digitais. As ameaças virtuais, elas têm como objetivo tirar, obter alguma vantagem a partir de, e não simplesmente dar prejuízo ao funcionamento técnico do computador, que é o que menos importa. Ninguém está importando hoje se o teu computador está rápido ou está lento. A ideia é ter acesso hoje ao maior capital que nós temos gerando dentro de uma empresa hoje, que é o seu capital informativo, dados. Dados, é acesso a dados. E vírus hoje, nesse segmento, representa muito pouco. Ele é uma ameaça, desculpe a expressão, burra, porque ele não oferece muito perigo, tá ok? Bom, ameaças em dispositivos móveis, gente, aí a gente tem várias, tá? Eu vou deixar isso para uma aula específica, porque dá para falar isso numa aula inteira, tá? Desde da questão particular, pessoal, da vida privada das pessoas, que isso hoje é muito comum, inclusive, está uma matéria hoje no Olhar Digital que o Google acaba de tirar da Play Store todos os programas considerados espiões, tá? Que até, veja bem, né? Agora tirou, porque isso já deveria ter tirado há muito tempo, né? Porque o que começa simplesmente como aquela coisinha de ciúminho, de casal, vamos lá, vai, um instala, manda para o outro e fica bisbilhotando a vida um do outro, já é estranho. Mas essa questão de ameaças em dispositivos móveis hoje, isso tecnicamente é complicado, tá? Então nós temos uma série de programas hoje comercialmente disponíveis e se o Google está tirando hoje da Play Store, está tirando tarde. Já deveria ter tirado há muito tempo, tá? Mas teremos uma aula só para falar sobre isso. E aí se vocês procurarem no Google, vocês vão ver vários, inclusive gratuitos, tá? Para vocês, digamos assim, como é que eu posso dizer, né, cara? Não é algo que você deva fazer, né? Mas, enfim, você manda para alguém por e-mail, por WhatsApp, mascara isso, você passa a acompanhar o dia a dia das pessoas pelo celular, né? É um programa de espionagem, os spywares, né? São um entre vários, né? Vamos lá, vamos pegar um outro aqui que vale a pena a gente... tá aqui, ó, ataques de phishing e engenharia social, já estava aqui, né? Golpes com dados pessoais, né? Que isso tem tudo a ver com a nossa LGPD. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Furto de dados, né? Isso aqui é o alvo, digamos assim, é a base, é o embasamento da LGPD que nós já falamos aqui hoje, que, enfim, por estar entrando em vigor hoje, né, finalmente, é a parte de furto de dados.
E para que acessar dados e obter os dados de uma empresa, de uma pessoa? É para justamente aquilo que nós comentamos no início, é tirar vantagem. Pode ser uma vantagem estratégica, tá? Se eu sou um concorrente, eu sei o que você tem, o que você vai fazer, eu posso fazer primeiro e estar na sua frente, como pode ser simplesmente uma senha, um dado confidencial que vai me permitir acessar algo na tua rede e também trazer algum tipo de benefício ao meu trabalho, ao meu negócio, e hoje é algo muito comum. Não sei se acredito que não seja, mas estamos aqui para compartilhar conhecimento. Se um dia houve, né, se nós já tivemos 2 guerras mundiais na história da humanidade, eu acredito que dificilmente teremos uma terceira da mesma forma, tá, gente? Eu acho que, pela maneira como o mundo está hoje, digamos assim, digitalmente enfronteirado, digamos assim, as fronteiras digitais, elas são mais marcantes do que as fronteiras territoriais, até mesmo porque pelas questões de parcerias comerciais, né? Nós temos a todo momento China e Estados Unidos trocando acusações sobre espionagem, mas a economia entre ambos rola tão bonito que eles esquecem os tapas e ficam só com os beijos, porque o valor do dólar e da moeda chinesa entrando nos cofres ali está passando a questão da soberania nacional. Então, quero dizer o seguinte: se algum dia, né, nós cheguemos a ter uma terceira guerra mundial, se tivermos, será na esfera cibernética, que já há alguma coisa rolando, né? Quando A acusa B, é porque já estão aprontando há muito tempo, é que a gente não tem condições de saber disso. Então, há uma guerra cibernética entre China e Estados Unidos já há anos. Nesse momento, a Rússia está de fora disso. Não digo fora porque ela está fora de combate, é porque tecnologicamente e financeiramente a Rússia, nesse momento, não é mais quem já foi. Mas não subestimemos a Rússia, tá? Neste segmento de segurança cibernética ou segurança da informação, a Rússia ainda merece respeito, tá? Outro país também muito, mas muito competente nesse segmento de segurança digital e também de ataques é Israel, tá? Então, são os, digamos assim, aqueles países que hoje são referência nesse tipo de segmento. China, nem precisa falar, pelo seu poderio tecnológico e poderio financeiro, tá? E Estados Unidos, a mesma coisa. Já há uma tradição norte-americana muito forte em tecnologia, tá? Inclusive, né, os americanos eles têm algumas vantagens porque eles detêm algumas tecnologias que outras nações não têm. E é engraçado, né, gente, nessa questão do furto de dados, o que pode garantir uma segurança maior, né? Hoje, o que nós temos como maior fonte de segurança, ou uma das, né, é a criptografia. Então, quando você criptografa dados, é a mesma linha de raciocínio, como eu já disse aqui, que Júlio César usava na Roma antiga, né? Então, assim, eu codifico minha mensagem. Pronto, acabou. Aí a minha preocupação com a segurança dela continua, sim. Porém, se eu perder ou se alguém acessar os meus dados, ele estará codificado. E aí, não vai poder fazer muita coisa com ele. Então, hoje, o olhar da segurança está não só na precaução, né, na prevenção, ou seja, de barrar o acesso para evitar o furto, mas, num segundo momento, é nos padrões de criptografia, que é o seguinte: a criptografia, ela garante aquele pilar da confidencialidade e da integridade. O furto de dados, eu ia perguntar isso para vocês, mas já acabei respondendo porque falei demais, né? O furto de dados e a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem aí para legislar esta questão do roubo de dados, ela está aí para preservar o pilar da confidencialidade. Ou seja, só vai ter acesso aos dados aqueles que são autorizados. Porém, se o pilar da confidencialidade cair e conseguirem acessar, eu tenho outro pilar, que é o da integridade, que não pode modificar. Ou seja, se tiver criptografado, acabou.
agora acabou numas, né? Porque existem técnicas para você poder tentar, mesmo criptografado, decifrar a mensagem. Que desde a época de Júlio César, ou passando disso, né, os hebreus, 800 anos antes de Cristo, já codificavam mensagens para ter vantagem sobre os outros povos. Então, se por acaso, né, coisa que hoje, né, a gente não tem mais isso, mas houve uma época, né, em que existia uma certa ética, né? Então, o mensageiro, ele era considerado intocável. Podemos ser rivais territoriais, né? Mas o mensageiro, ele tem que ir e vir sempre. A mensagem não pode ser interceptada. Mas mesmo assim, por precaução, né, os imperadores, os reis, os monarcas, eles codificavam suas mensagens. Isso aí é história. Isso já era criptografia. Criptografar é codificar para que ninguém tenha a possibilidade de interpretar. Tá ok? E quem codifica tem um código para decodificar e o outro lado também vai ter. Então, só as duas extremidades poderão saber o que está escrito ali. Então, o furto de dados, ele basicamente pode ser evitado dessa maneira, que é garantir aí a integridade e a confidencialidade. Porém, e aí voltemos à questão da guerra cibernética, né? Os Estados Unidos, ele detém uma tecnologia muito à frente dos outros países, né? Hoje a China está também, digamos assim, num patamar muito elevado. Israel continua muito forte, como falei. A Rússia que está um pouco devido à sua decadência econômica. Mas esta suposta vantagem norte-americana em relação à tecnologia de criptografia também se tornou para ela uma fragilidade. Porque não adianta eu ter, por exemplo, tecnologias avançadas de criptografia e não conseguir me comunicar com ninguém, porque ninguém tem a mesma. Então, aí nós geramos um outro problema na segurança da informação, que são os padrões de compatibilidade. Então, aí esse tipo de informação é difícil localizar, tá, gente? Eu tive acesso a essa informação, como eu falei para vocês, estou sempre fazendo curso por aí, né? E numa desses seminários de fora do país, eu estava acompanhando o canal de um veja bem isso, hein, cara, a gente vai longe, e o legal da internet é isso, você tem acesso a qualquer coisa, né? Um ex-agente de segurança da CIA, Dan Kaminsky, ele tem um blog hoje e ele é consultor em segurança cibernética. E sabe como é que ele faz isso, gente? Apenas com JavaScript. Ele presta consultoria em segurança de informação apenas com JavaScript. Dan Kaminsky, tá? Depois também posso deixar o link dele aqui. O inglês não é mais barreira, tradutor traduz tudo, e em um dos seus artigos, nos seus blogs, ele afirma isso, que a reserva de tecnologia norte-americana, que garantiu a ela uma certa vantagem por ter padrões de criptografia que o resto do mundo não tinha, hoje se tornou uma fragilidade, porque você tem um padrão de criptografia que está tão avançado que outros protocolos de comunicação não conseguiriam se comunicar com você, e hoje nós temos internet. Então, para garantir a compatibilidade, eu sou obrigado a afrouxar um pouquinho. E aí, nesta liberdadezinha mínima que eu dou, e olha o carro do ovo, simplesmente eu tenho uma vulnerabilidade que pode gerar furto de dados. Então, isso aqui, cara, é uma coisa, como todas as outras, né, como nós já mencionamos aqui em relação à segurança, deixa eu passar aqui, não há muito, assim, não dá para você se proteger 100%, mas protocolos de segurança estão aí, criptografia estão aí, e o furto de dados, ele opera sobre a integridade e a confidencialidade, tá ok? E dentro dessa parte aqui nós temos, ó, compras online, que, enfim, quem ainda não passou por esse tipo de problema aqui, em algum momento pode acontecer, tá aqui? Assim, já tive problemas com compras online, nunca tive prejuízo, tá? Foram 2 vezes que eu tive problemas, não com a compra, tá? Mas eu fiz a compra e logo em seguida recebo ligações da operadora de cartão de compras que eu não tinha feito. Mas, naquele momento, o sistema de segurança da operadora liga para você e você confirma, ó, não fui eu. E ali o processo já é cancelado. O único prejuízo é que, as 2 vezes que isso aconteceu,
há um processo investigativo pela operadora que levou aí mais do que 3 semanas, e aí eu tive que ficar depois mais 2 para receber um cartão novo, mas fora isso, normal. Eu não costumo dar margem para erro, tá, gente? Ninguém é perfeito, claro, tá? Mas eu procuro fazer o dever de casa, né? Não é possível. Eu estou aqui usando um computador, como eu disse para vocês, eu tenho hoje uma ferramenta de segurança completa. Deixa eu até aproveitar que eu estou compartilhando aqui. Eu uso o Bitdefender e ele não me protege apenas o meu computador, ele protege a minha rede, tá? Vocês conseguem visualizar minha tela aí? O Sim, senhor. Bitdefender? Sim ou não? Sim, a gente consegue, professor. Tá. Então, aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho... na questão aqui, eu tenho, obviamente, o Windows já oferece isso, né, gente? O firewall e uma ferramenta de segurança contra ameaças básicas, vírus e outros tipos de coisa, ransomware, que hoje é muito comum. Mas aqui eu tenho a proteção da minha rede, tá ok? Ele protege a minha rede, tanto a rede cabeada como a rede Wi-Fi, ou seja, ele atua em nível do meu roteador. Então, qualquer, por exemplo, se tiver alguém aqui no prédio tentando acessar a minha rede, lógico que ele não vai conseguir porque não tem a senha, mas a tentativa ele já me avisa. Toda vez que eu estou aqui acessando minha rede, o Wi-Fi, por exemplo, nesse momento eu estou usando a rede cabeada, tá? Mas quando eu estou no Wi-Fi, ele avisa para mim que houve uma tentativa de acesso, que é normal também em prédio, já falei isso para vocês, é muito comum, tá? Por que é muito comum? Porque a maioria dos usuários de uma rede hoje, tá? Você compra aí a sua Vivo Fibra, ou seja lá qual for a operadora, você recebe o teu roteador ali no local da sala, da tua casa, e muitas vezes o sinal não chega com qualidade em outros lugares. Então você instala um repetidor, um outro roteador, enfim. E o que você acaba fazendo, e é praxe, né? Isso não é displicência do brasileiro, é do mundo. Todo mundo deixa a configuração padrão do roteador, que vem de fábrica. Então, a senha geralmente é admin, admin. O login e senha. Então, assim, né? Supondo que os vizinhos aqui, durante a semana é tranquilo, prédio vazio, não tem quase não tem muitos moradores, é 2, 3 por andar. Mas alta temporada, bomba. Bomba. Sabe quem mora em prédio aqui na praia? Alta temporada é o fim do mundo.com. E aí, o que dá de espertinho tentando acessar a rede do vizinho, e, cara, acessem. Acessa porque tem muita gente que viaja, né? Os caras, a maioria, 90%, deixa a senha padrão, admin, admin. Então, você simplesmente, né, acessa não a rede do teu vizinho. Olha aqui, eu não estou ensinando ninguém a fazer errado, eu estou dizendo como vocês têm que se proteger. Quando você acessa a configuração do teu roteador, e isso nós vamos ver aqui nas aulas de auditoria, você tem o endereço do roteador, 192.168.0.1, se não me falha a memória, que é o do TP-Link que eu tenho aqui. Você entra lá, ele vai te pedir na hora, admin, nome e usuário e senha. Se você deixou o padrão, vai estar admin e admin, acabou. Você entra no roteador de qualquer um do prédio que deixou o padrão. E aí você não tem a senha do Wi-Fi dele, mas você tem acesso ao roteador dele. Aí você pode fazer ainda mais bonito. Você pode acessar e não falar nada, ou você pode acessar e tirar ele da rede ainda. Fica mais terrível ainda a história, tá? Repito, eu não estou falando isso aqui para incentivar ninguém a fazer errado, muito pelo contrário, é para fazer o certo. Quem tiver roteador em casa, neste momento, e está deixando até hoje a senha padrão, muda. Acessa as configurações dele e coloca uma senha tua. Porque todo mundo que tem uma basezinha de rede sabe que vai entrar lá e vai estar admin, tá ok? Então, no caso, eu posso, no meu caso aqui, ó, eu tenho uma proteção, não é um antivírus, é o Bitdefender Total Security. Ele protege de vírus, protege as ameaças e a minha rede. Porém, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu deixar o roteador com a senha padrão, acabou, cara. Acabou. Então, é nesse sentido que não precisa de engenharia social, porque a margem de erro, a displicência, e não só displicência, tá, gente? Temos que saber separar o que é negligência do que é imperícia. Imperícia é a falta do conhecimento. Aí a gente não pode também simplesmente
exigir que as pessoas tenham conhecimento técnico, né? Não é obrigação delas. Agora, é nosso dever, como estudantes de tecnologia, pelo menos o nosso dever de casa fazer, senão fica difícil, né? Me ajudem, né? Bom, eu só mostrei isso aqui rapidinho para mostrar para vocês a questão de como o mínimo que você tem que ter em casa, pelo menos um sistema de segurança básico, tá ok? Estou pegando os mais comuns aqui, gente. A parte de calúnia, difamação, injúria, isso aí entra na questão do fake news, roubo de dados, que você rouba os dados de alguém para chantagear, para fazer compras online. A partir de um dado que você rouba, né? E assim, como nós comentamos já várias vezes, não é simplesmente uma senha de banco, não é simplesmente um cartão de crédito, é muitas vezes você pegar, como foi o caso da Carolina Dickmann, enfim, vazou fotos íntimas e, de repente, né, a pessoa que teve acesso a isso pela internet, cobrar dela, digamos assim, um valor para não multiplicar aquilo. E aí ela resolveu denunciar, ela não estava preocupada com a privacidade naquele momento, com, digamos assim, ela não teve receio de se expor, denunciou, deu mídia, deu o rolo que deu, mas resolveu a questão. Então, o furto de dados, ele, na verdade, ele é o estopim, ele é, digamos assim, o primeiro passo para uma série de outros problemas, tá ok? Então, quando nós falamos hoje em proteção de dados, estamos falando justamente sobre isso, gente. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para isso, para evitar que quando um dado seu for roubado ou, digamos assim, vazado por algum lugar, e isso cair nas mãos de outras pessoas, você tenha pelo menos o direito de pedir uma reparação na justiça, coisa que não podia. Uma outra coisa importante também, uma outra informação que isso também saiu na mídia, mas assim, não teve tanta repercussão, porque na época foi meio que rapidamente, não vou dizer que foi resolvido, mas não houve muita repercussão. Por volta ali, acho que de 2014, não, acho que foi em 2015, já estávamos na gestão do... A ex-presidente Dilma já tinha sofrido o processo de impeachment, o Temer já tinha assumido, e houve um caso que teve uma repercussão rápida, mas não se explorou muito, né? De dados na época da primeira-dama, a esposa do Temer. Mas não foi uma invasão nem furto de dados, gente. Ali foi o descarte incorreto do dado, tá? Então, aqui, furto de dados é quando alguém acessa uma base de dados de forma indevida e obtém dados particulares para fazer uso, enfim, para devidos fins, tá? Aí você pode fazer uma compra com uma senha, você pode, né, de repente, tentar tirar vantagem, extorquir alguém, seja uma foto íntima, alguma coisa do tipo. Aqui a parte de pedofilia já é uma coisa específica, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Isso aí não entra diretamente nesse caso aqui. E aqui falta uma única colocação, tá? Para a gente poder finalizar, que já está dando o nosso horário aqui. Você tem um dado quando ele pode ser roubado, um acesso indevido, alguém acessou, ou o dado foi vazado, e tem um outro lado também que você pode se complicar. É quando você faz o descarte incorreto dos seus dados, tá? Esse caso da esposa do Temer, isso foi, acho que foi logo na sequência ali do impeachment da Dilma, ele tinha acabado de assumir, apareceu na região da Santa Efigênia, né, foi mais ou menos assim, os equipamentos, os computadores que eram na época de posse da primeira-dama, esposa do Temer, ela simplesmente descartou equipamentos com defeito, jogou fora, tá? Mas, enfim, não é uma especialista. Então, como eu sempre digo para vocês, pessoal, nós estamos vivendo um momento que ninguém faz isso por mal, nem ela, nem a pessoa que pegou do outro lado, não fez. Simplesmente houve o descarte dos equipamentos que estavam apresentando falhas, não funcionava direito, e, né, no patamar que eles vivem, no caso, não acharam interessante fazer reparo, joga fora. E simplesmente este jogar fora, este equipamento foi parar, né, foi arrematado, não se sabe o que aconteceu, foi parar na Santa Efigênia e foi vendido, tá? Um HD. A pessoa que comprou esse HD usado na Santa Efigênia, eu não sei se isso foi leiloado, não sei, não me lembro exatamente de onde veio, né? A pessoa que comprou isso na Santa Efigênia, antes de chegar em casa e diretamente formatar e instalar o seu sistema operacional,
usou uma ferramenta para verificar o que tinha e tentar resgatar os dados. E aí, ao resgatar esses dados, eis que foi surpreendido do nada. E ali tinham dados da primeira-dama, na época, a esposa do Temer. Nada íntimo, nada disso, porém ali tinha dados pessoais, né? RG, CPF, endereço, telefone. Entendeu? Não houve nenhuma situação digamos assim, distorção, não houve, apenas houve a divulgação disso, que dados da primeira-dama tinham sido revelados por um comprador que tinha obtido, que ele foi questionado, obviamente, porque por ser a primeira-dama, aí passa a ser algo investigado pela PF, Polícia Federal, tá? Não entra nem Polícia Civil nisso. Ao apertar, ele falou, cara, eu não fiz nada, eu peguei isso, comprei na Santa Efigênia e simplesmente antes de formatar, eu dei um resgate, fui ver o que tinha. Só isso. Não respondeu criminalmente, porém ficou simplesmente também o aprendizado. E isso serve para todos nós, tá, gente? Para jogar fora algum equipamento no meio corporativo. Hoje existe também um protocolo de segurança para jogar fora computadores, HDs, tá ok? Todas as formas de mídia. Antes de jogar fora, há um protocolo correto para descarte. Isso faz parte da política de segurança de uma empresa. Se você pegar um HD simplesmente por fogo, isso não significa que ele não vai ser acessado. Existem técnicas que, dependendo do dano que foi causado, você não consegue recuperar o dado, mas consegue recuperar, por exemplo, fragmentos de dados, que podem te levar alguma informação meia, pelo menos parcial. Então, existem formas de descarte que são consideradas seguras. Você não pode simplesmente formatar e jogar fora, ou vender, tá? Que dá para recuperar, tá ok? Então, como o nosso horário está dando aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, nessa questão de malware, hoje nós falamos basicamente aqui da parte de furto de dados e falamos do phishing. Para não ter que falar de todos, eu vou pegar os mais significativos e aqueles que têm um impacto maior, né, na nossa vida cotidiana, porque volta e meia uma notícia eclode aqui ou acolá com algo que tenha tido alguma repercussão grande. E isso estou citando casos aqui no Brasil, mas tem casos assim com inúmeras personalidades pelo mundo afora, porque, como eu disse, estamos ainda aprendendo a lidar com esse tipo de coisa. E quem está, digamos assim, fazendo uso da tecnologia, mesmo que há muito tempo, mas que não seja especialista nisso, ainda talvez demore para entender que tem que se tomar alguns cuidados, gente, tudo bem? Então, a respeito de phishing, ficou claro o que é o phishing? É a ameaça, phishing do inglês pescar, e que se faz valer de uma isca interessante para atrair cliques e downloads, por exemplo, e alojar-se num computador de alguém e dali pescar informações que possam lhe trazer alguma vantagem. E sobre o furto de dados, que eu relaciono à Lei Geral de Proteção de Dados, que está entrando em vigor hoje, que eu não ia abordar, porém não tinha como deixar de falar, porque, opa, Lei Geral de Proteção de Dados, Segurança em Sistemas de Informação, tínhamos que falar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados está diretamente ligada a ameaças, malwares, que fazem furto de dados, sequestro de dados, que no caso são os ransomwares, que para quem já ouviu falar, né, nós já tivemos, assim, acho que os ataques hackers no mundo mais conhecidos são de ransomware, né? São esses tipos de ameaças que atacam ou criptografam o equipamento da pessoa, o dado da pessoa, e não dão mais acesso e cobram resgate, ou simplesmente faz o sequestro dos dados e ameaça divulgar se não receber uma quantia em dinheiro. Então, esses foram os nossos dois assuntos de hoje, tá ok? Procuro sempre, por mais que seja conceitual, conectar ao dia a dia, ao que está acontecendo. Nós tivemos aqui como exemplo prático, né, o caso da Carolina Dickmann e o da esposa do presidente Temer, na época do presidente Temer, né? E espero que a explanação tenha feito sentido para vocês e tenha conseguido fazê-los entender o que é o phishing e qual o impacto que nós teremos aqui com o advento da validade, da vigência, né, da Lei Geral de Proteção de Dados e, acima de tudo, a responsabilidade que quem trabalha com isso vai ter que assumir. Tudo bem?
Alguma pergunta, alguma dúvida aí, gente? Tudo em ordem? Wesley, estou vendo agora aqui o comentário no chat, que eu estava sem o chat, que estava com a tela duplicada, né? Tira o disco e guarda. Pô, pode ser, tá? Porém, se for descartar, tem que tomar alguns cuidados, tá ok? Não é simplesmente jogar fora, formatar. Tem algumas ferramentas para destruição de dados mesmo, né? Aqui no Bitdefender, esta ferramenta de segurança que eu tenho, que eu instalei, que acho que eu paguei R$30, R$35 por 2 anos no Amazon, tá, pessoal? No Amazon. No site do Bitdefender está um pouco mais, mas ele tem uma ferramenta para destruição completa de dados, tá ok? Bom, em relação ao assunto de hoje, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo. Rafael, Wesley, Ricardo, Felipe, tudo em ordem? Perfeito, então. Sendo assim, eu Tudo em vou ordem, professor. finalizando aqui a nossa gravação. Tudo certo. Na